Bem-vindo de volta, pessoal, ao nosso tutorial da Ergon. Na aula passada, então, a gente discutiu como utilizar as tarefas do plano de ação para demonstrar todo o movimento que a gente conseguiu em direção à solução de alguma determinada demanda. E toda vez que a gente avança nessa demanda, é importante que a gente faça a revalidação do risco. Tá? Então, vou mostrar como a gente faz isso. Então, primeiro, a gente vem no inventário de riscos e localiza esse risco qual a gente quer revalidar. Então, eu vou buscar dentro do nosso tutorial, que a gente tem usado aqui um setor chamado tutorial. Então, vou filtrar primeiro e vou pegar uma demanda destas que a gente criou ao longo desse tutorial, dos vídeos tutoriais, né? Então, vamos supor que aqui, esse risco aqui, ele era substancial porque existia uma exposição alta. Isso foi resolvido, se implementou um rodízio, agora o que ele fazia ao longo de 8 horas, ele faz apenas ao longo de 4, tá? Isso está demonstrado lá na tarefa a qual ele está associado, tá? Aqui a gente pode inclusive ver essa tarefa aqui, ó. Ou seja, nessa aba aqui, nessa coluna tarefa, ele mostra que esse risco está associado a uma tarefa que está hoje em andamento, tá? Mas lá, se a gente clicar lá, a gente vai ver que a gente formalizou um rodízio, que a gente tem uma prova de que a gente formalizou esse rodízio. Então, a gente agora vai, neste momento, revalidar esse risco. Como é que a gente faz isso? A gente localiza esse risco e vem aqui nesse botão chamado revalidar risco. Abrirá essa matriz, né? Ou seja, a gente vai demonstrar que agora a gente conseguiu criar uma exposição menor, né? Uma exposição menor que a gente tinha antes. E que com isso agora a gente também, além de rodízios, pausas, a gente tem bons controles. Então, de um risco substancial, a gente agora diminuímos a probabilidade e melhoramos os controles. Então, a gente está sinalizando isso. Na próxima tela, ele vai nos perguntar essa justificativa. O que é que tu fez que tu está querendo revalidar? Então, a gente pode aqui nesse momento sinalizar de que houve uma implementação de rodízio e pausa. Né? De rodízio e pausa. O rodízio diminuiu a exposição, a pausa melhorou os controles. Tá? A gente não eliminou ainda, porque para eliminar, a gente teria que comprar algum equipamento e tal. Mas a gente está nesse processo. Então, a gente está saindo de um risco substancial para um risco mais moderado, ou talvez até ainda trivial já, né, dado que a gente implementou rodízio e pausa e mexemos tanto na probabilidade quanto nos controles. Tá? A gente pode agora registrar, se for da tua intenção, uma foto de como era antes e de como é depois. Tá? Vou pegar aqui, vou pegar um exemplo, não estava previsto, não me organizei, mas vou ver se eu acho nas minhas demandas aqui. Vou pegar aqui um exemplo bem simplesinho. Tá? Deixa eu ver. Não, aqui. Vou mostrar como era antes. E agora, vamos supor que eu consiga fazer esse registro fotográfico. Vou mostrar como é depois. Tá? Vou escolher uma foto aleatória aqui, porque eu não tenho como. Né? Então, eu vou abrir aqui e vou salvar. A ideia aqui, antes mesmo do registro fotográfico, a ideia é o redimensionamento do risco. Tá? Veja, ele me trouxe aqui para uma tela para mim revalidar novamente, mas eu não quero, eu quero voltar, vou voltar lá para o inventário de risco. Tá? Opa, acho que ele me levou para a tela errada. Eu vou voltar lá então para o inventário de risco, vou localizar esse risco que foi revalidado. Como é que eu faço isso? Eu posso simplesmente novamente clicar no filtro, ir lá no tutorial e buscar aquele risco, ou eu posso organizar a minha tabela pela coluna revalida, que é de revalidação. Então, quando eu clicar aqui, ó, ele vai me trazer em ordem os riscos que foram revalidados. Ele vai me trazer essa marca aqui, esse ícone. E ao clicar no ícone, eu vou enxergar, então, esse processo de revalidação, ou seja, eu trouxe de um risco substancial para um risco agora tolerável em detrimento dessas atividades. E eu esqueci de dizer, talvez você aqui na justificativa ainda, vamos botar aqui, ó, eu possa citar
a tarefa a qual eu provo, eu demonstro de que houve essa implementação. Então aqui eu posso citar a tarefa, né? A tarefa no nosso caso lá é dar nome à tarefa, né? Dar nome à tarefa, posso citar. Mais para frente a gente está implementando aqui nesse local um link que te leve direto à tarefa por aqui, então para você ter essa conexão direto com a tarefa, que justifica de fato a implementação do rodízio e pausa, mas aqui demonstra que antes era assim. Se eu quiser ampliar, né, eu posso dar uma olhada aqui, e se eu quiser ampliar agora o estado atual, eu posso dar uma olhada aqui. As fotos não têm conexão, foram só para demonstrar, né? Então aqui a gente tem essa oportunidade de revalidar o risco. Essa é a essência da gestão de risco ocupacional. Tá? Essa é a essência da gestão do risco ocupacional. Tá bem? Então agora você está pronto praticamente a fazer a gestão do início ao fim, né? Aqui dentro da Ergon. E agora só falta para a gente fechar o nosso tutorial de como usar a aba documentos dentro da Ergon para a gente fazer esse fechamento. Tá bom? Então até o próximo e último, provavelmente o último vídeo que a gente tem para fazer o fechamento desse tutorial. Tá bom? Até mais.